Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o EcoCast, no canal que simplifica as práticas de sustentabilidade e ESG para o dia a dia da sua empresa. Nessa série de episódios contamos com alguns apoiadores: Rede Farroupilha, o maior revendedor Ipiranga do sul do Brasil; Purificata, água de qualidade para todos; e Confraria do Açaí, o melhor açaí do RS. Né, Vitor? É isso aí. Hoje temos a honra de estar conosco aqui a Aline Furmaster. Correto? Isso aí, a partir de agora, a Aline, né? A Aline é arquiteta, nossa amiga lá do tijolo, da caldeira. E ela vai fazer uma apresentação, né? A gente quer saber quem é a Aline, para depois a gente começar a discorrer a maravilha que é a do 99, que Verdade. Vocês já devem ter isso ouvido Que é falar, uma grande né? paixão. Exatamente. E então, Aline, quem é a Aline? Essa pergunta é difícil, né? Na verdade, difícil é a resposta. Bom, eu sou uma fazedora e uma inquieta, resumiria assim, né? Entre tantas outras coisas que todos nós somos, né? Porque a gente faz muitas coisas, mas o fato de ser inquieta é isso que não me deixa aceitar certas coisas, né? Eu, como arquiteta, decidi há 8 anos atrás, quase 9 já, empreender nessa área social, né? E isso é um pouco da inquietude somado ao ser uma pessoa fazedora, que é não aceitar as coisas como elas são, né? Eu costumo dizer que a gente precisa assumir o alguém que vai lá e faz. Quando a gente vê uma situação que eu sempre dou um exemplo assim, tu viu quem obviamente ama animais, né? Vê um cachorrinho ali abandonado, tomara que alguém vá lá e adote. A gente sempre tem esse pensamento assim, né? No caso da enchente, tomara que alguém entre num barco e vá lá salvar aquela pessoa. Esse alguém que entrou no barco é uma pessoa que nem a gente, que decidiu ir lá fazer. Né? Então, eu acho que eu sou uma dessas pessoas fazedoras, né? Sem medo de fazer. Me resumiria assim, sou arquiteta e através da arquitetura que eu consegui criar, né, esse negócio de empreendedorismo. E, enfim, eu acho que eu tenho tantas outras qualidades, tem defeitos também, mas outras qualidades, mas eu prefiro ficar por aí para entrar no nosso papo aqui de empreendedorismo. Tá maravilhoso já, né? E a gente queria saber como é que começou, onde iniciou essa ideia, de onde surgiu a Do 99, como é que começou essa paixão pela Do 99? Eu sempre estive envolvida com voluntariado e com ações sociais. Comecei por volta dos 20 anos a trabalhar voluntariamente. E aí passou um tempo, aquela coisa assim, uma fase da vida de criança pequena, de muito trabalho. E eu senti que eu tinha abandonado isso que era tão importante para minha vida, eu quis retomar. E aí eu pensei, puxa, mas o que eu poderia fazer de interessante, né? O que eu poderia criar que tivesse a ver com o meu trabalho, né? Com a minha expertise como arquiteta. E aí, nesse momento da minha vida, eu comecei a fazer tudo quanto é coisa diferente que foi aparecendo. Eu brinco que eu fiz até curso de palhaço. E eu estava em casa um dia e vi no Instagram, eu segui o Marcelo Rosenbaum no Instagram, que é um arquiteto muito conhecido, reconhecido aqui no Brasil, que fazia com o Luciano Huck a transformação das uma casas. Casa lar, doce lar, acho que alguma coisa assim. Lar, depois isso. Ele teve um programa lá, o Decora, no GNT. Isso. E aí eu Assistia seguia muito. ele no Instagram. E estou eu em casa, naquele momento, experimentar muitas coisas. E ele posta uma coisa assim: estou indo com a minha instituição, que chama A Gente Transforma, para o Piauí. E ele abriu 12 vagas para quem quisesse ir. E eu fui lá e fui a primeira a me inscrever. Aí eu olhei para o meu marido que estava do meu lado e eu disse, olha só, estou indo para o Piauí com o Marcelo Rosenbaum, sem conhecer ninguém. E eu fui. E eu estava nervosa, né? Eu disse, puxa vida, como é que eu vou fazer isso? Eu chego no aeroporto em São Paulo e eu com a minha irmã no telefone, eu disse, pelo amor de Deus, vai que isso é uma pegadinha. Que eu caí nesse negócio. E aí, quando eu olho, tá vindo o Marcelo Rosenbaum e abre os braços. A gaúcha chegou, que eu fui a única do Rio Grande do Sul que fui, sem conhecer absolutamente ninguém, só ele da TV. E eu tive a oportunidade de passar uma semana no Piauí, no interior do Piauí, numa comunidade de 900 habitantes, sem água, eles são abastecidos por caminhão-pipa, sem automóveis, sem luz. E eu fiquei uma semana lá. E ali, para mim, foi um ponto de virada da minha vida. Assim. Eu vivi a escassez. Sim. E ali eu aprendi, às vezes a gente não se dá conta, que a gente não pode fazer nada na vida com base no achismo.
A gente acha que sabe o que é bom para o outro, mas a gente não está nessa pele. Então, quando eu estive lá no Piauí, que eu vi realmente o que é não ter nada, ali eu entendi como fazer bem um negócio social. Então, ali foi aquele momento eureka. Né? Foi onde eu comecei nessa vivência, que foi uma experiência incrível. E eu sempre conto uma história, que eu acordei no primeiro dia, né? A gente ficou, obviamente, não tem nenhuma pousada, nem hotel perto, então a gente foi distribuído na casa das pessoas da comunidade. Quando eu acordei, eu abro a porta do meu quarto, tinha umas 10 pessoas na minha casa. Eu abro a porta do quarto, tinha um porco, um bode e uma galinha. Na porta do meu quarto, não é na rua. Curioso ele. Aí eu abri a porta e eu pensei assim, o que eu vim fazer aqui? Eu estava tão bem lá na minha casa, né? O que eu vim fazer aqui? E a família tinha preparado um café da manhã para me receber. Eles estavam fritando uma mortadela e tinha café. E aí era minha vez de comer. Eles pegaram os talheres que eles estavam usando, passaram um pano de prato sujo, imundo, para limpar o talher e me deram. Era minha vez de usar o talher. E aí foi a maior ficha assim que me caiu, que é quando tu não tem água, tu tem que escolher para que tu vai usar ela, e não é para lavar a louça nem o pano de prato. É para cozinhar. Claro. Né? Então, aí tu começa a perceber assim, puxa, quando falta água na minha casa, o que tu pensa? Vou ficar sem banho, mas eu vou ali no clube e tomo um banho, eu vou na casa de algum parente e tomo um banho. Se não tem comida, eu chamo uma pizza e meu problema está resolvido. Essas pessoas não têm água. Quando eu cheguei lá, eu recebi um balde com a minha água para a semana inteira. Era uma água amarela, cheia de bolha, e aquilo era para eu tomar banho, para dar descarga no vaso sanitário. Existe vaso sanitário, mas ele não tem água. E para lavar rosto, escovar os dentes. Então, só daí dá para ter uma noção do que é viver a escassez. Então, para mim, foi um grande aprendizado. Foi isso que, na verdade, me fez começar com a do 99. Eu entendi que eu tinha propriedade, minimamente, né? Porque eu aprendi muito nesses 8 anos, mas minimamente eu tinha propriedade para tocar um negócio social. Tu vê, né? E como, até se encaixando, a gente fica pensando longe aqui. Eu trabalhei muito na questão de saneamento, levando água no interior, trabalhei na parte de perfuração, né, de poços, e realmente a gente chegava em comunidades que eles não tinham água, mas sempre tinha um riacho, um arroio, alguma coisa assim, né? E aí a gente vê tu falando, a gente se lembra que a gente teve o episódio das enchentes e a gente ficou aquele período, teve gente que ficou quinzena sem água, né, tudo. Sim. Mas a gente sempre conseguia ainda se adaptar, mas nunca chegar a esse extremo, né? Então só ali, condomínio, fazer alguma coisa assim, né? Exato, só ali a gente já se percebia, né, a dificuldade que era, e começou, né, que foi aquele movimento que a gente viu como o pessoal todo se ajudando, que coisa bonita que foi o povo gaúcho se unindo, até foi muito além do que muitas pessoas esperavam, né, a união e a solidariedade que aconteceu nesse momento. E aí, então, tu vieste, né, com essa ideia da Du, que em alemão é tu, né, o sistema de casa. Agora, o que significava senão eu vou falar. Não, é assim, a Du veio antes. O meu escritório de arquitetura chama Du Arquitetura Estratégica. E o que acontecia? Como vocês são bons exemplos, o meu sobrenome é um pouquinho difícil. E aí, as pessoas tinham dificuldade em pronunciar meu sobrenome, tinham dificuldade de escrever no e-mail o meu sobrenome, que o nome do meu escritório era Aline Furmeister Arquitetura. E aí eu deixava de receber e-mails e até pedido de contrato, porque as pessoas erravam o meu sobrenome. E eu pensei, não dá mais para ser meu sobrenome. Eu quero um nome bem fácil, mas que seja em alemão, o que é uma contradição enorme, porque bem fácil em alemão é muito difícil. Né? E aí, pesquisando, eu encontrei a palavra Du, que é tu em alemão. Né? E eu sempre fui uma pessoa que tive esse viés de fazer pelo outro, com o outro, co-criar, né? E aí eu achei que tinha tudo a ver, meu escritório então passou a ser Du Arquitetura Estratégica. Quando eu comecei a Du 99, ela era um braço do meu escritório. Eu não tinha pretensão de que isso virasse um negócio. Eu queria que os meus clientes pudessem doar aquilo que eles não utilizavam das suas obras, ou seja, os resíduos. Porque na arquitetura, o que acontece? Tu compra um apartamento, então tem um prédio lá com 15 apartamentos, são todos iguais, só que as pessoas que vão morar não são iguais, elas não têm o mesmo gosto. Então é normal que eles não queiram aquele vaso, aquela pia, né? Aquela torneira. Então essas coisas eram produzidas, então tu já sacrifica o ambiente para produzir, tu coloca lá, a pessoa nunca usou, ela tira, isso vai descartado, mal descartado na maioria das vezes, e tem gente que passa uma vida inteira sem usar um vaso sanitário. Joga num container, quebra tudo. Então
Então, aquilo sempre me incomodou. Isso foi o grande começo da Do 99, né? E eu queria proporcionar para os meus clientes que o que sobrasse da obra deles, eu fizesse um projeto, a gente usasse isso e beneficiasse alguém que o cliente sugeriria. Então, um funcionário, né? Alguém que estivesse precisando, né? E eu fiz isso uma vez, com um cliente que topou fazer, doou, escolheu, sugeriu uma pessoa e a gente fez. Essa foi a primeira ação da Do 99. Foram 5 pessoas. Dessas 5, 3 que trabalham comigo, eu e uma amiga, que eram os voluntários que foram prestigiar nessa primeira vez. Então, assim que começou a Do 99 como um braço social, eu já queria tentar me tornar sustentável enquanto escritório de arquitetura. Né? Então, esse foi o grande começo. E aí, como era um braço do meu escritório, também se chamava Do. Só que 99 porque... Nessas minhas pesquisas e fazer cursos, coisas diferentes, eu descobri que 1% da população mundial tem acesso a um profissional da arquitetura em termos econômicos. No Brasil, 4%. No mundo, 1%. Então, eu pensei, puxa, então tá aí. Eu vou levar a arquitetura para 99% da população, uma meta extremamente ousada. Porque, assim, imagina, não é do Brasil, é mundial. Né? É para pensar, vamos pensar alto. E aí virou Do 99. Só que esse negócio, nunca imaginei, cresceu muito e virou, hoje, 2 CNPJs, né, maiores que o meu escritório de arquitetura. E é muita gente voluntária, né? Cada vez mais. Incrível. É que isso despertou, né? Parece que veio o ESG, o ESG sempre existiu, essa sigla aí, que nem vou entrar o porquê, que a gente já discute em outros episódios, e tu tá fazendo um S. Nada mais é do que uma parte do S, né? O S é imenso, mas tu tá trabalhando uma parte tão importante do S, do social, dentro das vidas das pessoas e conectando, muitas vezes, que a gente sabe, as empresas que buscam a tua expertise, né? Se ligam a você, a Du, né? Onde se conecta a pessoa necessitada e utiliza a ferramenta que é o voluntariado, onde as pessoas vão com a sua vontade, aquele desejo, e aí acontece uma série de conexões, imagino eu, né? Então, até onde a gente gostaria de ouvir alguns momentos, partes memoráveis, porque vocês duas, até a Paula é uma das voluntárias, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para vocês perceberem o quão bacana é o S do ESG, né? O quão impactante ele é na vida das pessoas, né? Eu vou explicar o que a Do 99 faz, então, antes de falar dos momentos memoráveis, né? De uma forma muito simples, um pitch. A gente reforma instituições sociais em um dia. É isso que a gente faz. E a gente faz essa reforma com voluntários e colaboradores dessas empresas, né? Que através de nós conseguem chegar nessas instituições. E aí, para mim, todas as ações são memoráveis. A gente já fez mais de 40. Todas as ações são memoráveis e está repleto de momentos incríveis. Mas teve um que me marcou muito, talvez eu vá me lembrando de outros, foi na ação desse ano, em abril, foi 2 semanas antes da enchente, tinha 100 voluntários. Nossa. Eu nunca tinha visto tanta gente numa ação da Do 99, e ali eu falei para aquelas pessoas, eu disse, no meu sonho mais distante, eu nunca pensei que 100 pessoas sairiam de suas casas num sábado para trabalhar o dia inteiro, para pintar, para carregar coisa, para fazer horta, para dedicar o seu tempo para outras pessoas que nunca viram na vida. Né? Eu disse, meu Deus, como é que essas pessoas vêm? Né? E as pessoas sempre me perguntam, Aline, como é que tu consegue atrair as pessoas? Porque o que a gente faz tem credibilidade. Porque tem muita gente do bem por aí que quer fazer alguma coisa, mas não sabe como. Então, é muito simples, é só vir numa ação nossa, né? Não é obrigado a participar de todas, a Paula sabe disso. Esse sábado eu posso, então tá. Então vai lá, trabalha com a gente o dia inteiro. Então a pessoa ela chega com a área degradada e ela vê que com o seu trabalho unido com aqueles outros 99 voluntários, ela consegue fazer uma entrega ao final do dia. Mas é tão viciante fazer o bem, né? Porque a gente sai tão gratificado de ver aquilo ali tudo pronto e o sorriso de todo mundo. Dá vontade de ir todas as ações. É por isso que tem tanta gente, por isso que muita gente vai. Né? Porque as pessoas acabam... muita gente me diz isso, né? Fico viciado em ir porque é muito bom, é uma experiência que te tira da tua realidade, da tua rotina,
né? Que às vezes tu pensa, puxa, eu tô fazendo muito a mesma coisa, eu vou lá, me conecto. Imagina, 100 pessoas. São 100 pessoas. Eu costumo dizer que não tem chato na do 99, porque chato não deixa o sábado inteiro, não pega um sábado inteiro, né? Para passar lá o dia. Então, é um monte de gente bacana, é um monte de gente de todas as classes sociais, de todas as idades, de todas as profissões. Mas que tem de todas as idades que tem um propósito em comum, ou seja, gente que quer fazer o bem, é gente que tá de bom astral. Eu costumo dizer que as ações da 99, além de entregar uma coisa física, fica uma energia muito boa nos locais, porque é muita gente fazendo com muita dedicação, muito empenho, todo mundo se ajuda, então cria esse clima que faz com que as pessoas queiram voltar, e é isso o sucesso da do 99. E se formam elos a partir dali, né? Porque eu encontro pessoas. Tu tava na Du. A gente se encontra, às vezes até em restaurante. Eu encontrei a Cris esse tempo, a gente se conhece. Claro, a gente martelou uma cama juntas. E é verdade. É demais. E descobre talentos, porque eu nem sabia que eu sabia pintar uma parede. Né? Eu pintei uma parede maravilhosa. A gente revela talentos. É verdade. Como tu diz ali, né? Até depois a gente vai passar o Insta, tudo pro pessoal. Vocês estão ressignificando espaços, né? E lá naquele momento, a gente acompanhando, o pessoal tem um momento do chimarrão, um fazendo um cafezinho, tem um café, e se vê um acolhimento entre... Uma conexão entre os colegas ali, o pessoal que está desenvolvendo, tanto muitas vezes colegas de serviço da mesma empresa, que às vezes nem conhecia, mas estão ali pelo mesmo propósito, criam um vínculo. Isso no final, é muito legal. Se abraçando, se beijando, indo embora. Muitas vezes a gente pensa assim que quem está ganhando, né, e sendo beneficiado é lá aquela pontinha que a gente está falando, da pessoa necessitada, mas não todos estão. Todos estão. Por quê? Porque a pessoa que está ali, ela está se conectando, está conhecendo, está tendo aquele bem espiritual, a gente, né? Aquela coisa nossa. A empresa que está, a gente sabe que precisa de um patrocínio, se luta, se corre atrás do patrocínio para conseguir construir, fora as doações das pessoas que têm. Aquela empresa que está apoiando, ela está botando aqueles seus colaboradores naquele momento. Eles estão criando uma energia um com o outro, estão se conectando, estão se conhecendo, e isso vai desenvolvendo um pensamento, né, muito maior para dentro da empresa que eles trabalham, e vai criando uma das soft skills que a gente conversa também, que é uma das mais raras tu achar hoje em dia, que é o senso de dono, o senso de pertencimento. Isso quer dizer, o senso de pertencimento. Tu vai criando isso, né, isso vai aflorando naqueles colegas, aí tá aquela pessoa ali assim, que vamos pensar que ela viajando, ela é lá do financeiro, aí tá o outro do setor administrativo, da engenharia, eles conhecem, fica até mais fácil deles dialogarem dentro da empresa, de pensar. Então é um ganho, é uma coisa assim, é o bem fazendo o bem, é um bem total. Né, e é o pertencimento, e eu acho que é também o orgulho de estar naquela empresa, porque para quem isso faz sentido, né, entre tu trabalhar numa empresa que não te propicia isso e outra que sim, e que tu vê a transformação e que melhora o teu relacionamento dentro da empresa, faz muita diferença. Total. E eu sempre digo que num valor inacreditavelmente menor do que qualquer ação de marketing, né? E tu tá fazendo bem ali... É o que a gente mais percebe. Presencialmente, né? A pessoa está vendo, está fazendo parte... Né? Isso às vezes tu nem tem oportunidade de conversar com alguém em empresas maiores. Aquela lá do setor financeiro tem uma cara, né, uma cara de braba, nunca conversei, mas martelou a cama contigo. E aí depois você vai pensar, puxa, talvez aquela cara é uma coisa que a pessoa, né, é uma pessoa mais reservada, eu nunca tive oportunidade, mas eu sei que ela é uma pessoa que tem um propósito parecido com o meu, que quando tu for conversar tu já baixa um pouco a guarda. Exatamente. Né? Faz muita diferença isso. A gente percebe nitidamente dentro das empresas o ganho que é em todos os sentidos proporcionar uma ação como essa. E tomara que os empresários estão enxergando, né? Estão. Cada vez mais, né? Cada vez mais. A gente com todo esse que aconteceu aqui no estado ainda recente, a gente percebeu o empresariado gaúcho assim, e a população foi brilhante. Se a gente tem uma assim, empresa, né, que já fez 3 ações com a gente, e eles nos contaram que eles fizeram algo parecido antes de nos conhecerem. E que foi muito legal, que, né, foi uma experiência bacana. E aí nos conheceram e fizeram uma primeira ação com a gente. Disseram que fizeram depois uma reunião interna. Nós nunca mais vamos fazer sozinhos, porque a gente trabalhou horrores,
deu certo, mas assim, a que preço, né? Sim. Quanta Exatamente. dedicação, e fazer com a do 99 é muito melhor, é mais organizado, né? É mais fácil. É mais assertivo. É mais assertivo, a gente tem experiência, a gente sabe fazer rápido, né? E tem outra coisa que eu acho super importante da gente falar, que eu costumo falar isso, que empresa não pode mais fazer ação social de captar, por exemplo, roupa no inverno e doar. Isso, para mim, é coisa de pessoa física. Sim. Exatamente. A empresa pode até fazer. Sim, mas Pode pode fazer, né? muito mais. Isso Sabe? mesmo. Porque assim, aí tu vê aquela coisa, uma caixa de papelão pavorosa num canto, com 2 blusão dentro. Né? Supermercado, é uma coisa, é um coitadismo que a empresa pode muito mais. Né? Então, isso pode fazer? Pode. Precisa? Precisa. Mas a gente pode fazer muito mais coisas, né? O frio todo mundo tem, a fome todo mundo tem, e tu precisa, né? A pessoa precisa comer, mas o que tu faz antes dela ter fome e não ter acesso à comida? O que a gente pode dar uns passos para trás? E as empresas podem fazer isso. Então, eu costumo dizer assim... Já preventivo, esse né? tipo de campanha de alimento é muito legal, é necessário, mas eu vejo isso muito mais uma coisa de pessoa física. Sim, a gente juntar em casa, uma sacolinha. Exato, reúne teus amigos e faz. Agora, uma empresa, não importa o tamanho, tem que fazer mais. É a mesmice, né? E hoje tem tantas outras coisas, né? Tu até uma viagem acabou trazendo ideias, né? Porque hoje a empresa ela tem que enxergar assim, ó, ela tem o seu métier, seu ganha-pão. E tem uma série de outras pessoas, outras empresas que estão ali para apoiar, ajudar, né? Eles acabam contratando muitas vezes o pessoal do marketing, tem uma série de outras coisas. E hoje a questão social e do ESG precisa de apoio de outras empresas que entendam isso, né? Porque tu consegue fazer eles pensarem fora da caixa e tu fazer uma coisa muito maior, às vezes, e gastando menos, talvez. Tu vai gastar menos, tu vai ganhar uma das coisas mais importantes de todas que tu não consegue comprar, que é o tempo. Quando ele é bem orientado, tu aí é uma mestra nisso. Então, sim, não tem porquê, é um ganha-ganha. Resumidamente é isso, né? E teve alguns momentos que a Paula veio, as meninas, nossas colegas, todas participaram. Sim, acho que foi numa ação do Pão dos Pobres, né? Foi após a tragédia esse, né? A gente foi lá fazer a limpeza. Também é um choque, né? Quando a gente chega e vê aquilo tudo, até onde foi a água, tudo que causou, né? Nesses lugares, assim. Foi maravilhoso participar e estar junto, como todos, né? A gente lançou depois da enchente. Eu não estava aqui na enchente. Sim, tu estava lá. Eu estava fora do país. Né? Lembro. E eu comecei a ficar muito angustiada e eu pensei, eu tenho que estar na hora que eu tenho que estar. E o meu negócio é reconstruir. Não tinha nem como vir, né? Então, se o meu negócio é reconstruir, eu vou chegar na hora certa. Na hora certa. Né? E a gente acabou lançando, eu tive tempo para pensar. Eu fiquei bastante tempo fora. Eu tive tempo para pensar. E quando eu cheguei, eu pensei, a gente faz com as próprias mãos. Chegou a hora de refazer. E a gente lançou a campanha que chama A Gente Refaz. Era onde a gente queria perguntar. Exatamente. Que é pra gente... o que a gente, enquanto do 99, dentro daquilo que a gente sabe fazer, né? O que a gente tira de melhor? Na verdade, a gente continua fazendo exatamente a mesma coisa que a gente fazia antes, porque a gente só reforma instituições sociais. Sim. Então, a gente continuou olhando para as instituições sociais, só que incluindo a limpeza. Né? Tirar a lama, tirar as coisas, conseguir minimamente fazer com que essas instituições retornassem o mais rápido possível, porque eram crianças fora da escola, eram idosos sem ter para onde ir, pessoas que precisam de cuidados em lugares que não estavam tendo os mesmos cuidados, apesar dos esforços, né, dos abrigos, de outros locais em que estavam. Então, tinha que ser muito rápido. E nós somos boas em fazer rápido, né? Então, a gente entendeu que tinha que lançar essa campanha. Essa campanha vai até dezembro e a gente já fez muitas ações desde junho, desses locais que a gente pegou de lama e de entulho até 1 metro de altura e que teve ações em que a gente só tirou lama e só tirou coisa arrebentada assim, de dentro, que foram momentos assim... impactantes, de cheiro, de olhar para as coisas estragadas. Tinha assim uma mesa em pé. Aí quando alguém botava a mão para puxar a mesa, ela se desfazia. As coisas elas derretiam. É um negócio muito impactante. Assim, os livros, para mim, o que mais me doeu foi pegar livros. As páginas dos livros elas escorriam pela mão, assim, com lama. Isso é muito difícil.
E a gente teve a nossa sede alagada. Eu ia falar agora né? isso, tu dizer assim, a sede da Du também. Eu participei da limpeza da sede, Isso, lembro. é verdade. Da gente encontrar uma foto de um jornal, eu acho. Um quadrinho que tu tinha. Nosso quadro. Isso. E aí eu achei, não, esse, meu Deus, esse a gente tem que guardar. Ele resistiu àquilo ali, né? Esse que resistiu é o que eu trouxe do Piauí. Tu trouxe do Piauí aquele. Ele tava inteiro. A nossa sede, ela ficou com água até 2,10 metros de altura por 20 dias. Então a gente perdeu tudo que a gente tinha. Tanto a nossa sede, o nosso escritório, quanto o nosso depósito com doações que a gente recebe, doações de empresas, né? Nós perdemos absolutamente tudo. Na parede do meu escritório, eu tinha uns 35 quadros, que eram quadros de antes e depois das ações, e com algumas frases nossas, assim. Um quadro, de 35, ficou na parede, pendurado no lugar onde ele estava. Os outros 34 caíram. O que ficou na parede é o que eu trouxe do Piauí, quando eu fui com o Marcelo Rosenbaum. É o início de tudo, né? Que era o início de tudo. E o quadro que a gente encontrou íntegro, ele caiu da parede, mas ele estava íntegro. Quando eu abri a porta da minha sede, ele estava em cima, dizia, vamos reconstruir juntos. Aí a gente olha aquilo e a gente tem essas fotos. E eu disse, gente, tá aí, né? É um sinal para nós, mas a gente primeiro limpou outros lugares, depois a gente limpou a nossa sede, mas a gente acabou abrindo mão de ficar, porque estava muito difícil de ficar lá. O cheiro estava forte lá dentro. O cheiro estava muito forte, o mofo não saía, porque assim, tu limpa, o mofo volta. As paredes estão molhadas. A gente está vivenciando um momento muito difícil. A gente fez uma ação agora, faz um mês, em que a gente foi pendurar uma prateleira. E aí, quando a gente furou a parede, sabe quando fura um cano que jorra água? Eu pensei, meu Deus, a gente furou um cano, e agora, né? Como é que a gente vai arrumar isso para hoje, né? Num sábado, onde é que eu vou arrumar alguém? Não era um cano. Era água saindo de dentro do tijolo furado. Nossa. A água estava dentro da parede, dentro do tijolo. Imagina quanto tempo vai demorar. Eu não tinha ainda pensado nisso, os tijolos. A gente não se dá conta, mas o tijolo é furado. Sim, então a água penetrou dentro de 6 furos. A água penetrou na parede, só que ela não sai com a mesma intensidade, com a pressão dela. Não, então as paredes desses lugares estão molhadas. Dependendo da posição solar, vai anos até secar. E a gente pinta e pinta e pinta e pinta. Né? E aquilo vem. E aí as pessoas me perguntam, mas vale a pena pintar? Eu acho que vale para tirar a dor da marca. Daquilo ali, né? A dor do barro na parede. Eu acho que vale a pena. Mas sim, provavelmente o que a gente está fazendo, boa parte, vai ter que ser refeito de pintura. Mas a gente está fazendo a nossa parte para que tentando minimamente um pouco agora, crianças voltem para salas de aula, mas assim, nosso clima não ajudou nesse período, muita umidade, muita chuva. Agora no verão eu espero que comece a secar, porque esses locais não estão secos ainda. Não tinha chegado a pensar nisso aí. Realmente ele fica dentro e até sair, faz todo sentido, ater sair, né? É uma argila, o tijolo, mas ter feito isso já está preso. Está preso e ainda a própria tinta também sela, né? Exatamente, daí tu não tem por onde sair. Não transpira. Isso. Que loucura, né? A gente não se dá conta das coisas, né? Eu acho que isso é um bom exemplo para a gente perceber que vai longe ainda. Vai longe. Eu continuo visitando locais com com barro em certas salas, porque as pessoas não dão conta de limpar tudo. Tem ruas em Porto Alegre que a gente lá perto de uma empresa que a gente trabalha, a gente vê marcas fortes ainda. São Geraldo, bairro São Geraldo, né? E, de modo geral, tu tem, Aline, uma percepção assim, de quantas pessoas vocês já impactaram? Ou tu nunca parou pra pensar? A gente tem uma média de 80 mil. 80 mil? É gente, né? É muita gente, porque... Isso aí é uma cidade. A minha cidade lá de fora, 6 mil habitantes, né? Imagina, não é um exemplo. Porque como que acontece, né? A gente já transformou escolas com 250 crianças. Então, isso é um impacto indireto, né? Diretamente, a gente está impactando 250 crianças que estão numa escola com melhores condições. Essas crianças vão levar esse impacto para os seus familiares e, muitas vezes, esses locais que a gente transforma, eles tinham uma capacidade de atendimento de 40 pessoas e, com a transformação que a gente faz, que não é só estética e sim funcional também, consegue ampliar a capacidade de atendimento. Então, aquele local que recebia 40 passa para 60, passa para 70, porque essas sedes dessas instituições, elas se criam com as coisas assim, o que tem, né? Eu ganhei aqui um sofá, eu ganhei uma mesa, uma cadeira.
E às vezes essas coisas acabam entulhando o espaço e tu não aproveita bem ele. Sim. E a gente chega lá e consegue repensar isso. Então, numa sala que tu recebia 10 crianças, tu recebe 20. Então, essa é uma forma que a gente conta também impacto, né? Exatamente. Esses locais que duplicaram, triplicaram a capacidade de atendimento e aquelas pessoas que são beneficiadas indiretamente, família e comunidade. Correto. Tu sabe, tu conversando aqui, a gente estava até nos bastidores, eu, a Aline e a Paula, né? E a gente fazendo um link com as ODSs, né? Porque é completamente linkado hoje em dia, e aqui a gente está tentando levar a vocês o conhecimento e aonde que se encaixa dentro do ESG e dos Objetivos de Desenvolvimento da ONU, né? Por exemplo, a gente estava conversando entre elas, eu, a Aline e a Paula ali discutindo, a gente viu, são 6, né, ODSs, né, Aline? 6 ou 7, 6 ou 7, né? A 3, a saúde e bem-estar, que já pulei a 1, que a 1 também está, da erradicação da pobreza, porque são ações intrínsecas, né, ali que tu acaba fazendo e que vai desenvolvendo. 10, redução da desigualdade. 3, saúde e bem-estar. Igualdade de gênero, né? Então, a gente vai... Eu acho que a gente até poderia aqui falar, assim, rapidamente, um pouquinho de cada um, como a gente enxerga que elas estão fazendo parte, né? O porquê que a DU 99, ela trabalha essas ODSs, né? No momento da cocriação, dos espaços, ressignificando os mesmos, né? Te deixo esse pepino aí, Aline. A gente, quando eu comecei, tudo era obviamente novo para mim, né? Porque não imaginei que eu ia empreender na área social e o tanto que eu aprendi. Então, eu tive a oportunidade de aprender muito mais sobre isso, sobre as ODSs, né? E sobre tantas coisas que a gente pode implementar. E aí eu fiquei surpresa de ver quantas que a gente consegue atender com as transformações que a gente faz. Não foi proposital, é uma soma de coisas, né? Exatamente. Então, Já estava ali. É isso, né? Que a gente sempre diz, já está ali. Já está ali. Tu tem que reconhecer isso. Então, a gente percebe nessa questão da erradicação da pobreza, né? De ter ambientes acolhedores, ambientes salubres, né? Porque as pessoas vivem em locais que elas ficam mais doentes. Eu digo que a arquitetura é uma questão de saúde pública. Se tu habita ou tu trabalha um espaço com a iluminação que não é adequada, sem janelas, tu fica mais doente. Exatamente. Então, se tu tá num lugar mais cuidado, tu vai ter uma vida melhor. Então, a gente entra nisso também, né? A gente entra na questão da diversidade, porque cada instituição que a gente seleciona é de um público diferente, não é sempre o mesmo público, não são só crianças na escola, são idosos, são pessoas em tratamento de câncer, são pessoas... A gente já fez instituições para pessoas com risco de suicídio, para pessoas... violência doméstica, gente. Violência doméstica, violência, né, com as mulheres, pessoas que sofreram acidentes, ficaram paraplégicos, tetraplégicos, que a gente já fez. São diversos locais que a gente seleciona pensando nesse público. Então, a gente também vai pelo lado da diversidade. Então, quando a gente olha para as ODSs, a gente começa a se ver nelas. E, para mim, é um grande orgulho, porque... eu nunca imaginei, como eu falei, quando eu comecei a do 99, que era só para ser uma coisa para eu captar mais cliente, né? Não era para ser uma coisa assim, sendo bem franca, né? Não, eu quero montar um negócio social. Não, eu queria que o meu cliente se sentisse beneficiado e visse que eu era uma pessoa preocupada com esse tipo de coisa. Então, hoje, olhar para as ODSs e ver que a gente atende a 6 ou 7 ali, é um grande orgulho para nós, né? E ver que a gente está fazendo a diferença sem assistencialismo e sim dando condições, né, para essas instituições melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. É incrível, né, Paula? E é por isso que tu andaste entre outras aí, tantos ganhando algumas premiações, né? Poderia só para que a gente está meio que encerrando, né? A gente queria ver saber um pouquinho mais. Eu recebi algumas premiações que eu fiquei muito orgulhosa. Uma delas, até que é de 2020, que é um dos meus maiores orgulhos, é ter sido reconhecida como uma das 8 mulheres mais inspiradoras do Rio Grande do Sul. Isso, para mim, me encheu de orgulho. Eu acho que todo mundo inspira alguém, né? E aí tu vê que tu inspira muitas pessoas. É muito bom. E há pouco a gente recebeu um reconhecimento também do Instituto Sou de Fazer, que é nosso parceiro e que também reconheceu aquelas empresas e instituições que estavam fazendo muito, né, nesse pós-enchente, né? Estava realmente se dedicando
para reconstruir o estado do Rio Grande do Sul. Então, recentemente, faz uma semana, a gente foi homenageado também por eles e a gente já recebeu uma que outra premiação. Isso é legal pelo reconhecimento do que a gente faz e nos estimula assim, a continuar, né? Ver que a gente está no caminho certo, como que a gente pode melhorar. A gente cresceu muito, então a gente também tem que fazer esses ajustes, né, de crescimento, tentando manter a mesma essência, né, conseguindo fazer com que os nossos voluntários se sintam sempre acolhidos e bem, sem mudar a nossa essência. Então, esse é um grande esforço que a gente faz. E, ao mesmo tempo, gerenciar esse crescimento aí, que eu sempre digo, quanto mais a gente crescer, mais a gente beneficia pessoas. Verdade. Verdade. Então, cabe a nós aqui a gente agradecer, né, a tua presença. A gente também vai disponibilizar o Insta, tudo, se você quer ser um voluntário ou um empresário que quer participar, né? A gente vai deixar ali tanto o Insta da Aline como o da Du. E aí vocês conversam com ela, ela responde no particular se quiser. Respondo sempre, né? respondo sempre. Né? E era isso. A gente agradece. Aline. Muito obrigado. O prazer é todo meu, sou fã de vocês, vocês sabem disso. E eu fico feliz com a oportunidade de poder falar um pouco mais a respeito disso, ainda mais numa área, né, que é de vocês, que a gente trata de sustentabilidade, de algo que a gente tem que olhar para o futuro. Então, um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Até mais, gente. Então, é isso.